toda a atenção que antes de entrar aqui, eu quero lembrar do que foi dito na nossa vigília. O que Deus falava ao nosso coração? Bom, foi ministrado desde o começo desse ano pelo missionário Soares. Eu creio muito na bênção do homem de Deus, nessa profecia que foi feita, né? Ele profetizou dizendo que esse ano seria ano de retomada. E eu guardei no coração, digo para você que eu coloquei de verdade no meu coração, creio nessa palavra e já tomei posse, amém? Quem já tomou posse aí, diga amém. Esse vai ser para nós o ano da retomada, até pedi para que deixasse ali escrito para nós não esquecermos. E na nossa vigília, eu estava falando a respeito disso, a palavra que Deus deu ao nosso coração. Rapidinho aqui, só para lembrar quem já esteve aqui na vigília e quem não esteve, para você ouvir. Lá em Gálatas, no capítulo 5, se eu não me engano, versículo 7, se eu não me engano, até coloquei aqui, a Bíblia fala assim, olha, correis bem, quem vos impediu, deixa a sua Bíblia em Provérbios, tá? Quem vos impediu para que obedeçais à verdade? Essa persuasão não vem daquele que te chamou. Eu disse, olha, tem muita gente que estava uma boa caminhada com Deus, estava correndo bem, tinha lá sonhos, tinha projetos, já estava com tudo encaminhado, porque esse ano eu vou abrir minha empresa, esse ano eu vou me casar e tal. Na área espiritual principalmente, tinha gente que estava assim, tão bem, tão perto de Deus, até já pensando em se batizar, aquele que não era batizado, alguns até pensando em se dedicar mais, e de repente veio uma interrupção. Para muitos foi a pandemia. Há 2 anos atrás, a igreja fechou, com um tempo de portas fechadas. Nesse tempo muita gente esfriou na fé, não conseguiu mais voltar como era. Outros casos pode ter sido uma tragédia, alguém perdeu alguém da família, passou depois que aquela pessoa morreu, parei tudo, não consegui mais voltar. Alguns foi um divórcio, outros foi um problema de saúde, outros foi uma empresa que faliu, fechou. Não interessa qual seja o motivo da interrupção. O que eu quero mostrar para você hoje é que se teve uma interrupção, uma parada, Deus quer que nós retomemos. E o que é retomar? Lembra que eu explicava aqui na vigília? Quem lembra o que é retomar? É voltar da onde? Da onde parou. Esse é o segredo. Foi isso que Deus mais falou no nosso coração. Retomar não é você voltar lá do zero, de um início, não. Deus quer que você volte da onde parou, aonde foi interrompido. Até dei o exemplo, chamei o irmão lá, que estava aqui, o Amâncio. Falei, muita gente estava tão bem com Jesus, estava se acertando com Deus. Imagina, vem cá, o abençoado. Deixa eu dar o exemplo aqui de novo, vou usar você, vem cá. Está aqui, lembra que eu falei na vigília? Você e Jesus. Ô Jesus, então e tal. Você estava tão bem, já estava tão íntimo, a coisa estava se encaixando. De repente alguém te chama, te interrompe. Algum problema, alguma situação chama a tua atenção. Ô Jesus, o senhor vai me perdoar, o senhor espera um pouquinho que eu vou lá resolver. Tem um negócio ali chamando a minha atenção, falando que tem que priorizar. Mas eu volto, eu já volto. E a pessoa foi, mais ou menos assim, para você entender o que é retomar. E a pessoa ficou lá. Estou resolvendo aqui, é o problema do casamento, é alguém que partiu, é uma empresa que faliu, enfim, estou resolvendo a minha vida. E Jesus está onde? Está esperando, está lá. Ó Jesus, calma aí, já estou voltando, tá? Passou 1 mês, e passou 2 meses, eu estou aqui, Jesus está onde? Esperando, está lá. E aí de vez em quando, 3 meses, 4 meses, a pessoa lembrava, ai Jesus, o senhor está aí ainda? Não, calma aí que eu já estou voltando, Jesus. Tem mais uma coisinha para resolver aqui, o serviço. Agora o meu emprego está uma correria, mas eu vou voltar. E Jesus está lá o quê? E passou-se 1 ano. E Jesus está o quê? É o trabalho que tinha que resolver, depois entrou o relacionamento, depois entrou isso, depois entrou faculdade, depois entrou tantas coisas mais. E Jesus o quê? Esperando a interrupção que você deu. E aí aquele versículo diz que essa persuasão, o que é persuasão? Diga assim, é convencimento. Quem te convenceu? Não foi Deus. Essa persuasão não vem daquele que chamou, porque aquele que chamou continua com o mesmo chamado, continua te esperando. Diga graças a Deus. Não, mas eu tenho que resolver. Até quando? Jesus vai ficar esperando, pastor?
Vai, mas não vai ser para sempre. Falei de Apocalipse, se eu não me engano, até marquei aqui, capítulo 2, versículo 4 e 5, onde o Espírito Santo fala à igreja de Éfeso: tem, porém, contra ti que deixaste teu primeiro amor. Aí o versículo 5 fala assim, olha lá, ó, lembra-te, pois, de aonde foi que você interrompeu, entendeu? Qual foi o momento que você se desviou, que alguma coisa chamou a tua atenção, você parou. Às vezes foi um desânimo, foi uma fraqueza, seja o que for. Aonde caíste e faz o quê? Arrepende-te, pratica as primeiras obras. Só que tem um porém, ele fala assim, ó, quando não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o quê? O teu castiçal, se não te arrepender. Eu disse aqui, Deus está guardando você, está guardando o seu lugar, para você retomar. Olha lá, ó, é só você lembrar onde você... Tem gente que sabe desde aquele momento. Foi ali, pastor, foi naquele dia, foi naquele erro, foi na morte daquela pessoa, você nunca mais se levantou, abandonou tua comunhão com Deus, abandonou tudo. Tem que retomar, amém, Jesus? O que eu tenho que fazer então, pastor? Olha, se eu ficar esperando tudo estar resolvido na minha vida, para então retomar o meu assunto com Jesus, que na verdade é o mais importante, eu pergunto, quando é que tudo na minha vida vai estar perfeito? Você não sabe, não? Quando que vai estar tudo perfeito na sua vida? Você não sabe? Não fala, responde para mim. Vocês estão quietos hoje? Quando que tudo vai estar perfeito na sua vida? O dia que você estiver lá no céu. Porque aqui, nunca. O que eu tenho que fazer então, pastor? Se você entende que o seu tempo é pouco, entenda aí, viu? O seu tempo é pouco. Tem gente que só começa as coisas e não termina. E você tem que retomar logo. Você vai ter que fazer o seguinte: deixar tudo aqui. Dizer, Jesus, o Senhor não vai esperar mais não. Hoje eu vou retomar aqui o nosso assunto. Mas tem isso para fazer, tem aquilo para resolver e tal. Isso aqui espera depois, Jesus. O que eu tenho que retomar com o Senhor é mais importante. Volta, retoma, porque Ele está te esperando. Diga graças a Deus. Retomar é começar de onde tinha parado, não é do zero. Obrigado, irmão. O que significa retomar? Voltar de onde tinha parado. Lembra daquele melhor tempo que você teve com Deus? Aquela sua melhor época com Jesus? Pois é de lá que você tem que retomar. Voltar de onde tinha parado. Deus está esperando de nós. Olha, lembra onde caístes. E retoma. Te arrepende. Só que Jesus não vai ficar aqui esperando para sempre. Se não houver arrependimento, Ele diz, quando não? Ele deu tempo, o tempo passou e ainda não teve. Ele foi, não teve arrependimento. Ele brevemente vai vir e vai tirar do seu lugar o seu castiçal, a tua oportunidade. E aí não haverá mais tempo de retomar. Quem está entendendo, diga amém. Jesus está esperando você. E aqui eu quero voltar para continuar Provérbios 28, 18. Vamos lá então, falando mais desse assunto. Provérbios 28, 18. Quem achou, diga amém. Ele diz assim: quem anda sinceramente, o que diz aí? Salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Então olha, pastor, irmão, quem anda em sinceridade tem salvação. Há salvação para todo aquele que anda sinceramente. Amém, Jesus? Escute, pastor, pode ser o pior pecador, pode ser a pessoa mais falha, aquele que mais tem errado. Pastor, mas eu errei demais, mas eu falei muito com Deus. Mas se você com sinceridade chegar diante do Senhor, ainda tem salvação para você. O pior tipo de pessoa é aquela que quer viver não em sinceridade, aquela que quer viver de aparência. Não tem salvação para esta pessoa. Não é que ela é o pior tipo de pessoa, quero dizer, sendo na questão de ser um mau caráter, né? O pior tipo de pessoa, a pessoa mais ruim que existe. Não, eu digo o pior tipo de pessoa, que é o pior tipo de vida que alguém pode escolher, é viver de aparência. Não viva. Olha, tem muita gente que prefere que os outros pensem que ela está salva,
do que realmente ser salva. Tem diferença? Muita. Ouviu o que eu falei? Uma coisa é as pessoas pensarem que eu sou salvo, outra coisa é que eu seja salvo. Quando você prefere que as pessoas continuem pensando que você é salvo, muitas vezes você pode se perder. Porque quem prioriza que as pessoas pensam a seu respeito, vai continuar escondendo seus erros, ao invés de se arrepender. Vai continuar escondendo as suas falhas, ao invés de se arrepender. Vai continuar fingindo que não é, ao invés de realmente buscar a salvação. Ao invés de abrir o coração sinceramente e dizer assim: Jesus, eu estou perdido. Jesus, eu me afastei do Senhor. Tanto o Senhor como eu sabemos que já tem um tempo, seja um dia, um mês, até anos, que eu já não sou mais aquele santo homem de Deus. Que eu já não sou mais aquela santa mulher de Deus. Por que a pessoa não faz isso? Porque ela prefere viver do que? De aparência. Esse não tem salvação. Estava dizendo de manhã que as pessoas que Jesus salvou não foi aquelas que os outros pensavam que estavam salvos. Não. Aquelas que Jesus salvou foram aquelas que não se importaram com o que os outros pensavam. Chegaram diante de Jesus com toda a sinceridade. Senhor, eu sou uma prostituta. Senhor, eu sou um ladrão. Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas eu quero o quê? Ser salvo. Eu não quero que os outros pensem que eu estou salvo. Eu quero ser salvo. E o momento, eu tenho combatido muito isso. Batido nessa tecla, lutando, sempre eu explico para você que eu luto para viver o que eu prego. Como disse o apóstolo Paulo, para que eu mesmo não seja reprovado naquilo que aos outros eu tenho pregado. Essa questão de aparência. Não quero que você pense de mim algo que eu não sou, e não importa o que você pense de mim, nem você deveria se importar com o que eu penso de você. Porque ainda que eu pense que você está salvo, se você não for, não adianta nada. As pessoas estão valorizando mais o que os outros pensam do que o fato de realmente serem. Tem gente que prefere que os outros pensem que ela tenha paz, que ele tem paz. Não importa se ele não tem. Prefere que os outros pensem que ele tenha paz do que ele realmente ter paz. Não, eu não tenho, mas o importante é que todo mundo pensa que eu tenho. Prefere que os outros pensem que ele tem alegria do que realmente ter a alegria. Eu não tenho alegria, mas todo mundo pensa que eu tenho. O que adianta? Quem está entendendo, diga amém. Pega lá, né? Agora, virada de ano. Feliz 2022. Está lá na frente da câmera. Feliz 2022. Ela chorou a noite inteira. A noite inteira passou chorando. Pensou até tirar a própria vida. Não tem mais motivo para nada, mas está lá. Feliz 2022. Não adianta. Irmão, escute isso. O que anda sinceramente, o que vai acontecer? Salvaciar. Mas olha o que diz agora, ó. Mas o perverso em seus caminhos cairá quando? Vai cair logo. Não vai conseguir ficar de pé muito tempo. Aí você pensa que esse cairá logo vai ser daqui uma semana, talvez, quem sabe, daqui um mês. Aí você diz assim: pastor, mas eu conheço gente que passou a vida inteira no erro. Passou a vida inteira, escondeu tão bem, foi para o túmulo e ninguém nunca descobriu o que ele fez ou o que ela fez. Ué, você acha que o logo para Deus é uma semana, é um mês? Vamos dizer que aquela pessoa tenha vivido 90 anos, 100 anos, e tenha conseguido esconder durante a vida inteira pecado, a vida errada, ao invés de andar sinceramente. Morreu e foi para o túmulo e levou consigo aquele mal, aquele pecado. Aí alguém diz: nossa, olha só, ninguém nunca descobriu. Mas depois da sua morte, ele não vai estar de pé diante do tribunal de Deus, sim ou não? E ali todas as coisas serão o quê? Reveladas. Escute, 90 anos, 100 anos, para Deus também é logo. Está entendendo, sim ou não? Para nós, a gente acha que daqui uma semana o perverso vai cair. Perverso em seus caminhos. Daqui um mês, pastor, a pessoa já faz 1 ano, 2 anos, 10 anos, viveu a vida inteira, ninguém nunca descobriu que viva 70. Se depois de 90 anos ele morrer,
estiver diante de Deus, para Deus ainda vai ser logo, porque 90 anos para Deus não é nada. É isso aqui, ó. Entendendo, diga amém. Ainda assim vai cair logo. Perverso em seus caminhos cairá. Então ouça hoje o que Deus tem falado a você e a mim. Tome uma decisão e diga: Senhor, eu não quero que pensem que eu sou salvo, eu quero ser salvo. Eu não quero que pensem que eu tenho paz, eu quero ter paz, ainda que não pensem isso. Eu não quero que pensem que eu tenho alegria, eu quero ter alegria. Isso vale muito mais. Diga glória a Deus. Que anda sinceramente, salvar-se-á. Irmão, se há sinceridade em você, haverá salvação para você. Deus, Ele vai te salvar. Mas se não há, pastor, infelizmente, perverso em seus caminhos cairá. Estava contando aqui o exemplo de Judas, por exemplo. Judas andou ao lado de Jesus. Olha que coisa. Era discípulo de Jesus, sim ou não? Era. Aí um dia chegou uma mulher prostituta. E a Bíblia diz que ela é prostituta, provavelmente todo mundo sabia que ela era. E ela chegou sem se importar o que pensavam dela. E ela pegou um vaso de perfume e ela quebrou aos pés de Jesus. E a Bíblia diz que esse vaso de perfume valia o equivalente a 1 ano de trabalho. 1 ano. O que é 1 ano de trabalho? Vamos trazer para hoje. Quanto que é um salário mínimo? Hã? Vai mudar agora, né, no começo do ano, mas vamos deixar o ano passado. Era quanto? 1.100. O que é 1 ano de trabalho? 12 meses. R$1.100. Quanto que dá? Mais de 13 mil reais, não é isso? Mais de 13 mil reais. Escuta isso. Ela chegou, pegou 13 mil reais e quebrou aos pés de quem? Aí o Judas, que era discípulo de Jesus, fez o que, pastor? Nossa, glória a Deus, olha que mulher. Olha como essa mulher ama Jesus, adora Jesus. Ela não teve dó de colocar 13 mil reais ali para ungir os pés de Jesus. O quanto ela valoriza Jesus. Foi isso que Judas fez? Não. Sabe o que Judas falou? A Bíblia diz que Judas olhou e falou assim: que desperdício. Podia ter pegado esses 13 mil reais, ter vendido, vendido esse perfume, ter dado aos pobres. Só que a Bíblia revela a verdade sobre Judas ali. A Bíblia abre um parênteses assim e diz assim, ó: não disse isso porque tinha cuidado com os pobres, mas sim porque metia a mão no alforje, no lugar da oferta, e tirava o que tinha lá. Olha, eu vou pegar no calo talvez de muitos. Tem gente que gosta de vir no culto, ama o louvor, ama a palavra. Mas aí se o pastor falar aqui de dízimo, mas se o pastor falar de oferta, aí se alguém fizer uma oferta aqui, o coração da pessoa já faz o quê? Se fecha. Se fecha. Por quê, pastor? Porque o coração ainda está no dinheiro, nos bens. Lembra do jovem rico? Ele fazia tudo que os mandamentos mandavam. Chegou para Jesus e perguntou assim, falou: Senhor, como é que eu faço para ser salvo? Jesus falou assim: obedece os mandamentos. Ele disse: eu faço isso desde a minha mocidade. Então pensa comigo, se ele era jovem ainda, ele devia fazer isso desde criança. Desde criança. Uma pessoa que desde criança está na igreja, obedecendo todos os mandamentos. Você pensa o que dela? Ela está perdida? Você pensa o que? Que ela vai para o inferno? Não, você pensa que ela vai para onde? Mas na sinceridade do coração ele sabia que ele ainda não estava salvo. Porque ele ainda foi procurar para Jesus como que ele faria para ser salvo. E a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e o amou. Jesus vira para ele e fala assim: então pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres, você vai ter um tesouro no céu. A Bíblia diz que ele abaixou a cabeça e foi embora triste. Ainda não tinha, o coração dele ainda não era sincero. Ele ainda amava mais o quê? O dinheiro. Olha que coisa. O perverso em seus caminhos cairá? O Judas não demorou muito tempo. Ele estava ali com aquela aparência de piedade. A Bíblia diz que muitos têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela.
Ah, coitado dos pobres. Mentira, ele gostava era do dinheiro. Tanto é que pouco tempo depois ele entregou Jesus pelo quê? Pelo que ele amava. Pelo dinheiro, pelo que estava no coração dele. Olha como é diferente. Zaqueu era um publicano. Sabe o que mais o publicano gostava? De dinheiro. Era cobrador do quê? De impostos. E roubava. Pensa num povo que roubava. Você acha que os políticos de hoje roubam? Se hoje é mais difícil, eles roubam, você imagina aquela época que não tinha fiscalização, não tinha nada. Roubava muito. Enriqueceu. Só que quando ele teve um encontro com Jesus, ele não queria saber o que pensavam dele. Ele não queria que pensassem que ele era salvo, ele queria ser salvo, de verdade. Jesus, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver quanto? Vou devolver o que eu roubei? Não, vou devolver 4 vezes mais. Deixa eu te falar uma coisa, já pensou comigo nisso? Ó? Se você devolver o mesmo que você roubou, já não é fácil. Você imagina devolver 4 vezes mais. Provavelmente ele ficaria sem nada, sabia disso? Provavelmente ele ia ficar sem nada. Para conseguir devolver 4 vezes para cada pessoa que ele roubou, provavelmente ele ficaria sem nada. Mas naquele momento ele não estava nem aí. Ele queria ser o quê? Salvo. O dinheiro saiu do coração dele. Aquela não era mais a prioridade dele. Diga glória a Deus. Irmão, veja. Será que os outros pensam que você é salvo ou será que realmente você é? Se examine cada um de nós aqui. Será que os outros pensam que você é de Jesus ou será que realmente você é? Será que os outros pensam que você tem alegria ou será que você tem mesmo? Será que os outros pensam que nós temos paz ou será que nós temos mesmo a paz? Aquele que anda sinceramente, ele tem a salvação, ele pode se salvar. O pior que pecador que ele seja, se com sinceridade ele dizer, Jesus, eu quero ser salvo, ele pode ser salvo. Mas aquele que continuar vendo de aparência, da perversidade dos seus caminhos, cairá logo, vai durar muito tempo. Amém? Olha o que diz lá em Jeremias, vamos lá rapidinho. Jeremias capítulo 17. Coisa séria, irmãos. Jeremias capítulo 17, versículo 13. Jeremias, capítulo 17, verso 13. Quem achou, diga amém. Ele fala assim, ali na tela também. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão o quê? Envergonhados. Os que se apartam de mim, é o próprio Deus dizendo agora, serão escritos aonde? Sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas. Irmãos, você crê na Bíblia Sagrada, sim ou não? Você acredita que está escrito aí é verdadeiro? Presta atenção que eu vou ler de novo com você. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão o quê? Será que tem como alguém deixar Jesus e ficar bem? Pensa em alguém que deixou Jesus. Por esses dias, ou ainda que já faça um tempo. Você pode até dizer para mim, olha para mim, você pode até dizer para mim, pastor, mas ele está bem. Eu conheço. A pessoa se afastou de Jesus. A pessoa não quer nem saber mais de Jesus. A pessoa conhece a palavra, mas está vivendo totalmente fora da palavra de Deus, está lá. E olha, conseguiu um emprego, está bem. Se for ver, está prosperando, casou até. Está lá, pastor, está melhor do que eu. Eu te digo isso, eu digo para você sem nenhum julgamento, mas à luz da verdade que eu vejo aqui, é tudo aparência. Que ninguém que deixa Jesus está bem. Pode ter o melhor carro, a melhor casa, pode estar no melhor emprego, não está bem. É que pensem que está, mas não está, porque isso aqui é verdade. Todos, quando diz todos, não tem exclusão. Todos aqueles que te deixam, todo aquele que deixa Deus, a esperança de Israel, todos serão o quê? Envergonhados.
Se não for aqui, vai ser logo. E não pense que o logo é uma semana, um mês, não. Pode ser que o logo demore 80, 90 anos. Mas vai ser o quê? Envergonhado. Ninguém está bem. Que deixou Jesus, ninguém fica bem. Tem mais, olha lá, ó. Os que se apartam de mim serão escritos aonde? Já vi gente dizer, isso aqui é morte. Quando a pessoa morre, você escreve aonde? Jaz aqui, alguém que deixou Jesus. Já vi outros dizer o seguinte, que a terra serve para quê? O chão? Para pisar. Quando alguém é colocado sobre a terra, para ser pisado, humilhado. Esse é o destino de todo aquele que deixa Jesus. Olha lá, os que se apartam de mim são escritos sobre a terra, porque abandonam quem? O Senhor. O que ele é? A fonte de águas vivas. Irmão, se ele é a fonte, se ele é a origem, então fora dele você não vai achar nada do que só ele tem. É mais ou menos assim, quando uma coisa é chamada de original, só para você entender, eu estava dando esse exemplo de manhã. Quando alguma coisa é chamada de original, é porque saiu da origem, está entendendo? Sim ou não? Saiu do lugar certo, da origem, da fonte. Existem muitas coisas hoje em dia que são paralelas, hoje falsificadas, né, e tal. Não é da origem, não é da fonte. O que acontece? Tudo que não é original, você pode reparar isso. Compra uma coisa que não é original, pra você ver. A peça de um carro, por exemplo, uma roupa, uma coisa. Dura do mesmo jeito? Hã? Não dura do mesmo jeito. Não tem a mesma cor, não adianta. Não tem o mesmo encaixe, não é? Parece, mas não é. Não vai ser a mesma coisa do que é original, do que é que saiu da origem, do que é que saiu da fonte. Então, escuta. Jesus é a fonte de toda a paz. Toda a paz se origina nele. A Bíblia diz que ele é o príncipe é o principal da paz. Toda alegria vem de Jesus, se origina nele. E a salvação vem de Jesus, se origina nele. Tudo, ele é a fonte. Quem está entendendo, diga amém. Então vamos lá, fora de Jesus, alguém conseguiu paz? Conseguiu, pastor, fulano está lá, está tranquilo, está com a vida em paz. Alguém conseguiu alegria? Conseguiu, pastor, olha a alegria dele. Não é da fonte, não é original. Não vai durar o mesmo tempo. Não vai. Parece, mas não é. Aquela paz não é a mesma que Jesus dá. Aquela alegria não é a mesma. Você pode até conseguir um pouco de alegria numa festa. Você pode até conseguir um pouco de alegria com dinheiro. Você pode até conseguir alguma coisa parecida com aquela que Jesus dá, mas nunca igual ao original. A que vem da fonte. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nunca vai ser igual. Pode até dar uma coisa parecida, mas fora de Jesus. Então coloca isso como prioridade na sua vida. Jesus, eu posso até não ter aquilo que eu gostaria, posso até não conseguir aquilo que eu queria, mas só não me deixa perder o quê? O Senhor. Não me deixa sair da tua presença. Tenha isso como teu alvo principal esse ano. Deus, eu não quero sair da tua presença. Eu não quero abandonar o Senhor, que é a fonte de águas vivas. É a pior besteira que alguém pode fazer. Amém, Jesus? Nunca mais vai ter aquilo que só tem na fonte. Aquilo que só tem no original. Quem está entendendo, diga amém. Vamos para o capítulo 4 agora. Capítulo 4, rapidinho. O versículo Você está em Jeremias 17, você volta para Jeremias 4:1. Aquele relógio ali está certo agora? Tá, né? Acertou? Perguntando que de manhã ele estava atrasado. Eu estava bem tranquilo, estava achando que não era nem 10 horas ainda, já era quase meio-dia. Daqui a pouco está meia-noite aqui, eu estou tranquilo, o relógio está falando para mim que ainda é 8. Aí acertou, agora está certo, né? Estou brincando. Isso. Jeremias capítulo 4. Versículo 1. Quem achou, diga amém. Olha o que ele vai dizer. Se voltares, ó Israel,
Diz quem? O Senhor: para mim voltarás. E se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais o quê? Vagueando. Então, olha o que Deus está falando para o povo de Israel, hoje é para nós. Se voltares, ó Israel, para mim voltarás. Por que Deus está falando isso? Lembra que eu falei de retomar? Retomar é você voltar de onde você tinha parado. Então não adianta você querer voltar em outro lugar ou de outro lugar. Não, tem que ser do Senhor. Se você saiu da presença dele, é lá que você vai encontrar, é só lá que você vai encontrar o que você tinha perdido. Do contrário, sabe o que você vai fazer? Você vai ficar vagueando. É o que acontece, por exemplo, o que aconteceu, não vamos ver daqui a pouquinho, com o filho pródigo. O filho pródigo, ele saiu da onde? Da casa do pai. Onde ele tinha o amor, onde ele tinha a alegria, onde ele tinha a proteção, onde ele tinha a salvação. O que ele fez? Ele foi e começou a vaguear. Foi vagueando, procurando o que ele tinha onde? Na casa do pai. Então, para encontrar de novo o que ele tinha na casa do pai, ele tinha que voltar para onde? Para a casa do pai. Irmão, ele vagueou, ele passou por muito lugar, ele passou por muita coisa, e teve que ir lá para o chiqueiro para aprender. Se fosse para voltar, tinha que ser da onde ele tinha saído. Pronto. Entendeu, meu irmão? Tem gente que não entendeu isso ainda. Isso significa retomar, voltar para onde você parou, ou voltar para de onde você saiu. É isso, Deus está dizendo: olha, se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás. E ele fala assim, ó: e se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais o quê? Vagueando. Não adianta. Tem gente que um dia já esteve na presença de Deus, já foi muito usado por Deus, chorava, sentia aquela unção de Deus quando estava na presença de Deus na igreja e se derramava, e hoje não tem mais. Mas por quê, pastor? Talvez porque não voltou para o Senhor. E aí anda vagueando, é aquela pessoa que fica de igreja em igreja, passa de uma para outra, querendo encontrar alguma coisa que não vai encontrar em igreja nenhuma, vai encontrar em quem? O Senhor. Se não voltar para o Senhor, não adianta. O problema não é a igreja. Ah, mas não sinto mais o que eu senti aqui. Talvez o problema está em você. Amém, Jesus? Fica vagueando de relacionamento em relacionamento. Um mês está com um mês está com outro, daqui no outro mês já está com outro. Está procurando, mas está procurando que só vai encontrar no lugar de onde saiu. Tem que retomar. Fica vagueando, cidade em cidade, emprego em emprego. Você conhece alguém assim? Fica vagueando. Está procurando, mas o meu irmão, ele está dizendo: se você voltar, você tem que voltar para mim. Você tem que voltar para o lugar de onde você saiu. Lá que você vai retomar. Vamos ver Lucas 15, já encerro com você. Aqui o exemplo do filho pródigo. Lucas 15. Ele diz assim, ó, versículo 18. Agora vem a parte tremenda. Agora, terminar aqui, é muito forte. Termina onde nós começamos na vigília. Lucas 15, 18. Então vamos lá. O filho pródigo saiu da casa do pai, sofreu, vagueou, até que ele chegou à seguinte conclusão: se eu voltar, tem que ser para o lugar de onde eu saí, tem que retomar. Se for para voltar, tem que ser onde eu parei. É lá, é o mesmo lugar. Só que aí ele diz assim, olha o versículo 18. Levantar-me-ei, Lucas 15, 18, tá? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Olha o 19 agora, é o nosso pensamento. Já não sou digno de ser chamado o quê? Teu filho. O que ele diz agora? Lê você bem alto. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Olha, pastor, o que ele pensava dentro dele? Bom, vamos dizer, já faz um ano, já faz 2 anos, faz 10 anos que eu saí da casa do pai. Provavelmente já deve ter outro no meu lugar. Eu não tenho mais direito daquela posição que eu tinha de filho. Se o pai me aceitar como empregado, já estou no lucro. Vou voltar para lá.
Então, às vezes, a gente pensa a mesma coisa. Eu acho que eu nunca vou voltar a ter aquela unção que eu tive um dia. Deus me usava tremendamente, mas eu já faz tanto tempo que eu estou longe. Já faz tanto tempo que eu estou distante, faz tanto tempo que eu me afastei, eu desanimei. Eu acho que aquela alegria que eu tinha eu não volto a ter. Aquela paz não tem como mais. Ou aquela maneira que Deus me usava, não vai ter mais. Aí que você se engana. Porque o que é retomar mesmo? Vamos lembrar o que é retomar? Voltar de onde parou. De onde? A misericórdia do Pai é tão grande que o lugar onde você parou, Ele guardou. Presta atenção nisso. Ele guardou aquilo. Ele segurou. E está lá, lembra do exemplo que eu dei? Você interrompeu o teu relacionamento com Ele, só que Ele guardou o seu lugar. Está lá. Para nós, às vezes a gente pensa assim, mas aquilo que eu fui um dia, eu acho que não tem como mais. Ele achou que agora o máximo é quando o pai recebesse ele, o máximo que o pai ia falar, olha, tudo bem, você pode voltar, mas no mesmo lugar não tem como. Mas o que é retomar? É voltar de onde? Do lugar que parou. E a misericórdia do Pai é tão grande que olha o que acontece, versículo 20. Levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e olha só, quando ele tomou a decisão, mesmo que ele ainda estava longe, o pai correu para o encontro dele. Irmão, é um passo nosso. Deus, ele vem ao nosso encontro, diga glória a Deus. Tem que ter um passo pelo menos nosso. 21. E o filho disse, pai, aí ele fala, o que ele tinha pensado. Pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado o quê? Ele já estava dando a própria sentença dele. Eu sei, Senhor, que o mesmo lugar eu não vou ocupar. Eu sei que eu já não sou mais digno. Eu sei que a minha posição já não tem mais direito. Olha o que ele vai pedir agora. Versículo 22. Aliás, é isso mesmo, 22. Mas o pai disse aos seus servos, não, trazei depressa a melhor roupa e vestilho. Ponde um anel na mão e sandálias aonde? Nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai, e comamos e alegramos, porque esse meu empregado, não, esse meu o quê? Filho, e que ele diz, estava morto, e o quê? Reviveu, tinha se perdido, foi, e começaram a fazer o quê? Irmão, o pai começou com ele de onde tinha parado, diga glória a Deus. Sabe aquela coisa que imagina que alguém tem uma casa toda mobiliada, com tudo, cama, geladeira, fogão e tal, e ela precisa resolver uma coisa urgente em outro lugar, ela fecha aquela casa, tranca, deixa tudo lá, e ela vai. Pode passar um mês, pode passar um ano, pode passar 2 anos, a hora que ela chegar e abrir aquela casa, vai estar tudo no lugar, é só ela retomar. Claro, vai estar um pouquinho suja e tudo, mas está tudo no mesmo lugar. Deus guardou o seu lugar. Diga graças a Deus. Ele achou que já não poderia ter mais aquilo que ele tinha. O pai falou, não. Olha, a misericórdia de Deus é tão grande que ela nos permite retomar, voltar de onde nós paramos. Olha, você continua sendo filho. Pastor, mas eu posso ter de novo aquela mesma força que eu tinha um dia, eu acho que eu nunca mais vou ter. Tem. Você pode retomar. Pastor, mas um dia, pastor, já fui muito usado por Deus, eu acho que igual eu era, eu não serei mais. Pode ser mais ainda, se você retomar. Diga glória a Deus. Eu estava dizendo até a tua saúde, até a tua força. Pastor, mas tinha uma força, como eu era feliz, aquele tempo eu evangelizava, talvez você já teve até no altar, pregou a palavra, talvez você já evangelizou, talvez você já foi um levita, não sei. Pastor, mas já faz tanto tempo que o lugar está guardado, intacto, do mesmo jeito. Se você retomar, irmão, você vai voltar com Deus de onde você parou. Essa é a misericórdia. A misericórdia do Pai é tão grande que ele disse, filho, tua roupa está guardada, teu anel, tua sandália, está tudo aqui. Do mesmo jeito, eu segurei até você voltar. Demora não, irmão. Lembra que eu falei, o Pai está esperando, mas ele não vai esperar para sempre.
Quando não há, e ele esperou, mas quando não há um arrependimento, quando não há a retomada, a porta se fecha e aí não tem mais como. Brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o seu castiçal. Não espere isso acontecer, não. Retoma. Ainda que a tua vida esteja muito corrida hoje, você tenha tantas coisas para resolver, deixa tudo aí, volta para o Pai e fala: Pai, eu quero começar de onde a gente parou. Daquele tempo que eu te buscava, daquele tempo que eu tinha comunhão com o Senhor, daquele tempo que eu orava, daquele tempo que eu jejuava, daquele tempo que o Senhor tinha projetos na minha vida, tinha sonhos no meu coração. Retoma, meu irmão. Porque o que te chamou tem o mesmo chamado para você até hoje. O que te chamou não mudou o chamado dele, não mudou a proposta dele para você. Ele tem o mesmo lugar, a mesma posição para te dar. Diga glória a Deus. Alguém já ocupou o meu lugar? Ainda não. Ainda não. Se você não retomar, um dia alguém ocupa, mas ainda não. Mas tinha um outro filho, também tinha um lugar dele, mas o seu está guardado. O seu está lá. Você tomou a decisão e disse: eu vou me arrepender, vou voltar, não quero mais viver de aparência, eu quero viver da verdade, eu quero aqui com sinceridade, não que os outros pensem que eu estou salvo, eu quero ser salvo de verdade. Oh meu Deus, tem misericórdia. A misericórdia dele vem, e ela é tão grande, ela te dá de novo a mesma posição. Pastor, um dia eu já fui muito próspero, hoje eu não tenho mais nada, minha dificuldade é muito grande, Deus pode te trazer de volta aquela mesma prosperidade. Pastor, eu já fui uma pessoa muito feliz, desde o dia que eu perdi aquela pessoa, meu pai, a minha mãe, o meu irmão, desde que eu perdi aquela pessoa, eu já não tive mais alegria. Deixa eu te falar uma coisa, eu falei na vigília, não fui eu não, foi o Espírito Santo. Se Deus recolheu aquela pessoa, foi porque chegou o tempo dela, e você precisa retomar a tua vida. A tua vida aqui não acabou, os planos de Deus para você não acabou. Deus recolheu aquela pessoa, mas a tua vida tem que continuar, da onde parou. Pega, volta lá e continua. Até quando você vai ficar em luto? O tempo do luto tem que acabar. Se chegou o momento, Deus recolheu. E tem gente que depois que partiu o ente querido, que teve uma perda, nunca mais se levantou. Nunca mais retomou, parece que perdeu a alegria. Não tem mais sonhos, não tem mais projetos. Não, você tem que retomar a tua vida. Você tem que retomar os planos que Deus tem para você. Já passou o tempo do luto, então volta. A Bíblia diz que Israel chorou por Moisés muitos dias. Chegou uma hora que Deus falou: chega de chorar. Retoma a caminhada, ainda não chegou em Canaã. Diga glória a Deus. Agora Josué continua. E Moisés: Josué, o meu servo Moisés é morto, acabou. Retoma aí. Continua o plano. Segue aí. Pastor, mas é a memória da pessoa. A memória da pessoa não será esquecida, mas o plano de Deus também não pode parar. Tem que ser retomado. Quem entendeu, diga glória a Deus. Irmão, Deus espera uma retomada esse ano. É para valer, já está começando. Já começou. Você tem que retomar a tua vida. Diga glória a Deus. Você tem que retomar a tua comunhão com Deus. Você tem que retomar a tua vida com Deus. Amém? Vamos aplaudir Jesus por essa palavra bem forte que Ele